Então, nesta ação penal 508, 33, 51, 89, depoimento do senhor Gerson de Mello Almada. Senhor Gerson, pela nossa lei, o senhor acusado, o senhor é interrogado apenas ao final, o senhor tem o direito de ser ouvido apenas ao final. O seu defensor, no entanto, me disse que o senhor estava ansioso por falar no processo e pediu antecipação desse julgamento. Correto. É isso, né? Pois bem, como acusado, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, isso, pela nossa lei, não traz nenhum prejuízo para o senhor. Mas essa também é a oportunidade que o senhor vai ter de falar diretamente com o juiz que vai julgá-lo nesse processo. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Gerson? Não, a minha ideia é colaborar ao máximo com esse processo. Senhor Gerson, para nós começarmos então, o senhor pode me esclarecer o seu histórico na Engevix, ainda que sinteticamente? Sim. Tá. Sim, está gravando. Está gravando. Não aumenta o som. não. Eu entrei na Engevix em 1985, dia 13 de março. Foi a minha segunda empresa profissional. Tive antes numa empresa italiana de projetos, Sna Projetos, desde que me formei, em 74. Entrei nessa empresa, fui para a Itália, fui fazer especialização na área de petróleo. Essa empresa trabalhou no Brasil até 85, e ao ela sair do Brasil por não querer mais trabalhar com a Petrobras, ela era especificamente, eu continuei no mercado e a Engevix queria abrir o setor industrial, já que ela era uma empresa tradicional na área de energia e na área de infraestrutura. Então eu vim para a empresa para abrir essa área industrial. Comecei a trabalhar em 85 como superintendente industrial, criaram uma superintendência, desenvolvi vários serviços, inclusive a minha meta era desenvolver Petrobras. Começamos fazendo projetos, que era a especialidade da Engevix. Isso foi até o final dos anos 90, 95, onde nós começamos a notar uma mudança de mercado para o sistema de contratação tipo EPC, Engineer, Procurement and Construction, ou Turnkey. A partir daí, começamos a entrar em projetos pequenos dentro da Petrobras, sempre associados com o outro, e em 97 o antigo proprietário resolveu sair, fazer um managing buyout. E ele escolheu 3 diretores da época, sendo eu um deles, Cristiano Koch o outro, e o Antunes. Falou: eu vendo para vocês 3, não vendo nem para 1, nem para 2, nem para 4. Então, se vocês 3 aceitarem, não tínhamos relacionamento pessoal, a não ser relacionamento de trabalho. O Antunes era da área de hidrelétricas, estava em Santa Catarina. O Cristiano eu conhecia da universidade, ele era professor do Mackenzie também, e aí que veio a nossa amizade, nunca tinha trabalhado com ele. E resolvemos aceitar o desafio. Isso em 97? Em 97. O senhor se tornou acionista, então? 97. E como é que foi a divisão das ações? Iguais. Um terço, um terço, um terço. E aí o senhor ficou em qual posição de cargo ou função dentro da empresa a partir de 97? E a partir de 97 nós mantivemos mais ou menos a estrutura que existia. Ou seja, eu responsável pela área industrial e infraestrutura, que eram os escritórios de São Paulo e Rio. O Antunes responsável pela área de energia, que tinha Rio, Brasília e Florianópolis, basicamente. E o Cristiano cuidando de toda a parte administrativa, toda a parte de contabilidade, jurídico, toda essa área administrativa, caixa, ficava na mão do Cristiano. Os senhores compartilhavam as principais decisões ou, por exemplo, esses contratos na área de óleo e gás, eram o senhor que lidava com isso? Todas as decisões
dentro da empresa, entrar num contrato de determinado valor, qualquer opção, era sempre compartilhada. Uma vez um contrato definido, essa área tocava dentro daqueles parâmetros que foram aprovados pelos sócios. Relacionamento da Engevix com a Petrobras, o senhor pode me escrever a partir de 97? Até um pouco antes, né? Eu posso, quando eu entrei em 85, em 87 nós ganhamos um primeiro projeto que foi o Gás de Pilar, que é um campo de gás no um pouco para cima do Espírito Santo, Maceió ali. E foi o primeiro projeto que nós ganhamos dentro da Petrobras, que era só para fazer engenharia. Daí nós fomos ganhando outros projetos e trazendo junto para a empresa toda a capacitação que a Petrobras pede, fazendo toda a parte de garantia de qualidade, toda a parte de segurança. Então tem todo um procedimento e nós tiramos tanto a ISO 9001 como a ISO 14000, que eram pré-requisitos para você trabalhar na Petrobras e outras empresas não pediam. Então, com isso, nós investimos dentro da empresa para galgar alguns postos. Sempre dentro da área de projetos, nós começamos a trabalhar aí já numa gama maior de projetos, até que sentimos que o mercado estava modificando para a tendência do cliente contratar grandes pacotes. Essa era a visão que a gente sentia a tendência. Então nós começamos a fazer pequenos projetos. O primeiro EPC que nós participamos sempre como projeto e gerenciamento foi uma planta na refinaria de Manaus, junto com a Confab. Depois nós participamos numa subestação elétrica, que a gente tem bastante experiência, também sempre na área. E aí fomos ganhando capacitação. E como dentro dos pacotes de refinaria ou pacotes industriais, a componente E mais P é em torno a 60% a 65%. O componente C, que é construção, é 35%. Então, como nós temos um E e um P muito fortes, eu comecei a preparar a empresa para entrar em grandes pacotes. Então, nós começamos sempre focando o mercado privado, nunca tentando pegar mercado de órgãos públicos. Infelizmente, para mim, Petrobras a gente vê como uma empresa privada. A gente sabe que não é, mas dentro do mercado competitivo, tudo isso, nós vimos como empresa privada. Então, nós começamos a fazer EPC na área de siderurgia, que a gente é muito forte, na área de subestações, linhas de transmissão, que somos muito fortes, na área de térmicas, que são muito fortes, e foi citado aqui com o depoimento do engenheiro Schneider para a AES, fizemos a térmica de Uruguaiana e as linhas de transmissão para ele, e com isso fomos ganhando um pouco mais de massa. Né? Quando nós compramos a empresa, dar um pouco de números, a empresa faturava em torno a 50 milhões de reais por ano. Moeda da época, né? Não sei atualizar. Sei. Mas, e aí nós começamos aos poucos ganhar massa. Até que o primeiro contrato significativo da empresa foi o contrato de Cacimbas. Foi uma planta de gás em que nós batalhamos muito para qualificar, para entrar. Ainda estava numa gestão anterior à diretoria de serviços do engenheiro Renato Duque, estava o engenheiro Menezes, que era o diretor. Nós levamos para ele a alternativa de ter uma empresa de engenharia liderando um pacote, já que construção era uma coisa que nós poderíamos contratar
E era um absurdo, foi um absurdo. Nós realmente tivemos bastante resistência para ir nessa área, já que tem 2 empresas com esse DNA, nós e a Promon Engenharia, o resto são construtoras puras. E o marco de Cacimbas foi um marco muito forte. A empresa, nessa época, já em anos 2000, faturava 100 milhões de reais, e o contrato de Cacimbas era algo com 400 milhões de reais. Certo. Então, quando nós fomos ganhar esse contrato, o mercado entrou em polvorosa, né? Quer dizer, que vem essa turma aqui da engenharia pegar um desafio tão grande, um trabalho para tão... ter uma ideia dessa evolução da Engevix, por exemplo, em 2010 ou mais recentemente, qual que é o faturamento da empresa aproximado? O senhor mencionou lá 50 milhões. O pico dela foi 1,5 bilhão em 2012, hoje deve estar uns 800 milhões, 2014, 1 bilhão. Nesse pico dela, o que representava os contratos com a Petrobras? Aproximadamente. Ela chegou a chegar a 50%. 50%. O que é ruim. O senhor conhece aqui os termos da acusação? O senhor Paulo Roberto Costa também prestou depoimento em juízo a esse respeito. O senhor conhecia ele? Sim. O senhor já esteve pessoalmente com ele? Já estive desde a época em que ele era engenheiro da área de gás. Ainda antes da função de diretor, ele tinha uma atuação basicamente na área de gás, era reconhecido. Nós fizemos um projeto para com gás, que foi a conversão do gás natural, do gás de cidade para o gás natural. Desculpa, Excelência, se eu falar alguma coisa muito técnico. Então, todo o gás que tinha distribuído em São Paulo e Rio vinha da queima de nafta. Daí, com o advento do gás natural, começou a mudar as redes e foi obrigado a fazer a conversão. Então, você tinha que mudar todos os kits de fogão, entrar em casa por casa, e nós fizemos um grande programa com gerenciamento do Banco Mundial. Mas, senhor Gerson, voltando ali ao Paulo Costa, para nós tentarmos ser aqui bastante diretos, o Ministério Público afirma que a Engevix, dirigida pelo senhor, pagou valores indevidos ao Paulo Roberto Costa. O senhor pode me explicar se isso aconteceu mesmo, ou se aconteceu, como foi? Sim, nós pagamos no ano de 2014 valores ao engenheiro Paulo Roberto Costa. Isso daí veio por um pedido do senhor Alberto Youssef, que ele trabalhava para nós como um broker, como um lobista, nas todas as contratações da área que envolvia a diretoria do engenheiro Paulo Roberto Costa, e nessa fase ele falou: o engenheiro Paulo Roberto saiu e a gente tem um valor devido ainda, eu gostaria que você fizesse o pagamento para ele. E foi feito. Mas para ficar um pouco mais claro, o senhor mencionou o senhor Alberto Youssef, né? Quando começou o seu relacionamento, ou da Engevix, com o senhor Alberto Youssef? Começou por volta do ano de 2007, 2008. Eu o conheci no escritório do deputado Janene. Naquela época, o deputado Janene me convidou para um café da manhã, em qual estava ele, estava o Genu, que é um outro assistente dele. João Cláudio Genu? João Cláudio Genu, que era um outro assistente dele, os dois estavam presentes. E a primeira ideia dele, naquele momento, seria vender para a Engevix uma qualificação, um cadastro para nós entrarmos dentro do cadastro Petrobras. Eu agradeci e falei: olha, deputado,
a Angevic já está no cadastro, né? Quer dizer, esse trabalho que o senhor gostaria de fazer, todo o programa que vem pela frente, nós já estamos aptos a participar. Então tá bom. Então, quando vocês ganharem alguma coisa, eu gostaria de voltar a conversar com você. Estou totalmente às ordens. Foi nessa época que eu conheci o Alberto Youssef. Apesar que presença pequena, era mais o deputado Janine que falava. Mas e quando que ele começou, ou quando que houve esse papel de broker, de lobista que o senhor mencionou há pouco? O senhor pode me explicar como foi o desenvolvimento desse relacionamento? Sim. Quando nós ganhamos o contrato da URC, que é um incubatão, ele apareceu e falou: bom, Gerson, então agora teríamos que fazer um acerto suprapartidário aqui, né, para que tudo corra bem durante o seu contrato. Mas quem apareceu? Youssef. Mas ele procurou o senhor ou foi onde isso? Ele procurou o senhor. Ele me procurou. Ele me procurou para esse acerto. Depois da licitação? Depois da licitação. Porém, já era uma tradição, desculpe usar esse termo, mas depois a gente pode até mudar, porque eu já tinha este vínculo com os contratos da diretoria de serviços. Então, em outros contratos que não eram da diretoria de abastecimento, já existia um tipo de relacionamento partidário de pessoas que faziam o meio de campo entre eu e a empresa e os partidos. O senhor pode me esclarecer quando isso começou? Aproximadamente, né? Posso errar a data, desculpe se eu errar, mas foi no meio do contrato de Cacimbas. Isso foi que ano aproximadamente? 2004, 2002, vamos. E o senhor pode me esclarecer o que aconteceu? Foi pago vantagem, valores em relação a esse contrato também? Foram pagos valores que garantiam que a gente continuasse trabalhando. Quer dizer, nenhum valor garantia benefícios além dos normais que você tem. Mas se você não fizesse isso, você tinha sérias ameaças de não pagamento, não participação em novas concorrências, penalizações, sempre de uma maneira muito velada, muito educada, mas sempre deixando transparecer que isso existia. Mas isso foi com a diretoria de serviços, pelo que entendi? Começou com a diretoria de serviços. Mas quem procurou a Angevics, ou como que isso surgiu? Nós tínhamos uma parceria bastante forte com uma empresa chamada Jump, que pertence a uma pessoa que o senhor perguntou hoje, Milton Pascovitch, que era ele e o irmão dele, o José Adolfo Pascovitch. Então já era um relacionamento antigo, nós éramos sócios em alguns empreendimentos na área de gerenciamento escolar em São Paulo, na área de casas, mas sempre não obra, sempre. E quando eu ganhei esse contrato de Cacimbas, se o senhor me permitir um pouco um histórico. Só sinteticamente daí. Tá bom. Desculpa. Mas eu acho que é importante para entender. É o momento que o senhor tem para falar. Fica à vontade. Então, nós ganhamos Cacimbas. Quer dizer, ganhamos de uma licitação que participou a GDK, Camargo Correia e nós. E durante essa licitação, preparação, durante duas vezes, ou um ou outro me ligou perguntando: você vai participar dessa licitação? Vou. Mas você é louco?
olha quanto a tua empresa fatura e quanto... Bom, participei e ganhei. Meu preço foi inferior. Fomos desqualificados. Então, nos retiraram disso. Entrei com mandato, Nesse período, teve o primeiro caso que talvez todos nós lembramos, que foi o jipinho do Silvinho, dado pela GDK. Foi bem nesta época da licitação que aconteceu. Não sei se foi por sorte ou por azar, hoje eu digo que é por azar, né? Naquela época eu atribuía isso a uma sorte. Então, com a pressão daquele evento em cima da GDK, voltaram atrás e me deram o contrato. E depois de um tempo, o Milton veio falar: ó, Gerson, eu acho que você precisa manter um relacionamento com o partido, você precisa manter um relacionamento com o cliente, e eu me proponho fazer isso. Eu tenho condição de fazer. Ótimo. Seja bem-vindo. E a partir daí fizemos um relacionamento que é mais antigo que o relacionamento com o senhor Roberto Youssef. Desculpa, eu não entendi qual partido que o senhor está falando. Partido dos Trabalhadores. Mas o que foi essa conversa do Milton Pascovitch? O que ele se dispôs a fazer exatamente? O senhor pode ser um pouco mais específico? Sim. A ideia dele era fazer com que a nossa empresa ficasse conhecida pelo partido, já que nós não tínhamos relacionamento nenhum, fazer apresentações de pessoas. Se eu tivesse alguma intenção de participar de outras concorrências, ele me proporia fazer ajuda. Se eu tivesse algum problema de contrato, ele ajudaria a encaminhar esse contrato, a fazer uma prestação de serviços. Como ele tecnicamente era muito forte, né, já tínhamos experiência, foi um contrato que a gente normalmente tem em outros clientes que não Petrobras. Tá. Então, nunca ter entrado e até aquele momento, serviço de engenharia nunca motivou ninguém a ser procurado. Naquele momento eu vi que seria bom eu ter algum relacionamento mais forte. Mas eu não entendi, nesse relacionamento estaria envolvido o repasse de valores? Estaria envolvido um percentual dos contratos. Que percentual? Variava entre 0,5% e 1%. Mas esses valores seriam passados para quem? Para o Milton Pascovitch, para a JAMP. E seriam repassados, ficariam com o Sr. Milton ou ele repassaria para alguém? Não sei, nunca me falou. Então, e foi feito o contrato com a JAMP? Vários. Posso disponibilizar. Isso desde 2003, 2004, isso? Por aí. Não tenho. E esses contratos eram feitos quando a Engevix ganhava um contrato? Eu não entendi muito bem, ou era uma base permanente? Não, quando ganhava um contrato. Ganhava um contrato com quem? Com a Petrobras. Dependendo de algumas diretorias sim, de algumas diretorias não. Quais diretorias sim? Diretoria de serviços. Mas esse dinheiro ia para o diretor de serviços ou para empregados dessa área de serviços da Petrobras? Nunca soube. Mas o senhor não tinha essa informação? Porque o senhor estava pagando supostamente um valor substancial, imagino, para o senhor Milton. E para ter um serviço que seria esse link, essa ponte com a diretoria e com o partido. Quanto que o senhor pagava aproximadamente para essa JAMP? Em valores, assim, tinha alguma média, mais ou menos, mensal, anual? Desculpe, mas eu posso trazer esse dado, não tenho, juiz. Não tem. O senhor conheceu o senhor Renato Duque? Sim. O senhor Pedro Barusco? Sim. E o senhor nunca conversou com eles diretamente sobre essa questão? Dinheiro, nunca. Nunca conversou? Nunca conversei. E se o Milton estivesse lá se apropriando do dinheiro e não fazendo nenhum repasse? Desde que eu não tivesse prejudicado, eu acreditava que os serviços estavam bons.
Mas ele não dava nenhuma explicação para quem que ele estava passando esse dinheiro ou o que ele estava fazendo com esse dinheiro? Qual é o ativo de um lobista? Né? Preservar a fonte. Então ele usava, como o Youssef também usava bem a preservação e como ele mantinha a forma disso. E esses contratos que eram feitos com essa empresa Jump, eles tinham qual o objeto formal deles? O que eles previam? Sempre assessoria comercial, assessoria de serviços. Mas na verdade era para simples repasse de dinheiro? Não, na verdade era uma assessoria que ele me dava. Mas assessoria como lobista? Como lobista. Para obter os contratos? Não, ele ajudava a ser convidado para os contratos, ele ajudava durante a fase de julgamento dos contratos, ele ajudava depois dos contratos. Um caso específico, o senhor pode me ilustrar, por exemplo, que ele tenha atuado para auxiliar a Engevix em ganhar um contrato, ou não ter dificuldade com o contrato, ou para ser convidado? Desculpa. Vamos pegar as concorrências que tiveram dentro da área nesse programa de refino que teve bastante forte. Ele teve uma atuação bastante boa em cartas convites, nem todas as cartas convites eu ganhei, ele perdia, não ganhava nada, então tinha um trabalho de risco, né? E teve trabalhos em que ele participou bastante, ajudando, podemos dizer, é o caso da Renest, que ele teve uma participação. O que ele fez nesse caso da Renest? Sempre atuava na forma de levar problemas e trazer soluções. Por exemplo? Por exemplo, olha, não estou recebendo dados, isso daqui vai atrasar, vai ser um problema. Não estou recebendo dados do quê? Do cliente. Olha, está muito mal organizado isso.